Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que fala aqui com vocês é o Magui. Bem, é o seguinte, estou aqui na companhia de direção do Dr. Angelo e vamos dar aqui algumas opiniões e comentários sobre um assunto que é talvez interessante, que vira e mexe desde a criação do canal do Letrias e a gente fala sobre esse tipo de assunto. Que, inclusive, né, doutor, o primeiro vídeo que a gente fez realmente aqui do canal relacionado a esse tipo de assunto e comentário foi justamente sobre pirataria. A gente comentando, se não me engano, até o Eric tava junto. A gente comentando sobre esse assunto da pirataria. O Brasil realmente estar aí em um dos topos quando você fala aí de pirataria, né? Enfim, aqui nesse vídeo aqui em questão é sobre um relatório feito aí por uma empresa italiana. O site vai estar mostrando para vocês nesse momento, onde neste relatório que eles fazem, eles dizem que no ano de 2024, claro, tem que ser porque ainda 2025 não acabou, no ano de 2024, o consumo de pirataria audiovisual, e reforço audiovisual, por quê? Porque audiovisual não inclui jogos e não inclui mídias físicas ou outro tipo de mídia. O conteúdo audiovisual inclui anime, filme, série, TV, esporte e outros tipos de consumo de pirataria relacionado ao vídeo em si, né? O audiovisual em si. Animes principalmente, né? Que é o que mais é pirateado. E esse relatório que eles fizeram somam que no ano de 2024 o somatório total de diversos países resultou em 2016 não, pô, 216 bilhões de visitas. Ou seja, no ano de 2024, 216 bilhões de visitas foram relacionadas aí ao consumo de pirataria relacionado ao audiovisual, excluindo jogos tanto mobile ou PC. E aí o que acontece? O Brasil, neste relatório, está em 14º, como vocês estão vendo aí na tela. Com ali o ranking mostrando que no Brasil, neste ano de 2024, somou ali no audiovisual 4 bilhões, arredondando, né, 4 bilhões de visitas relacionadas ao consumo de pirataria audiovisual. E aí o que acontece? Eu gostaria aqui de trazer algumas indagações, porque eu não acho que esses dados sejam 100% verdadeiros. Há uma margem de erro aí, provavelmente para mais do que para menos. Muito para mais. Porque o que acontece? Muito, mas muito provavelmente eles não conseguiram pegar dados de outros aplicativos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil tem um monte, cara. Tem um monte, mas um monte. Mas se você perguntar pra uma pessoa onde que ela assiste o anime dela, onde que ela assiste os filmes, as séries dela, os doramas, filmes coreanos, japoneses, ou coisas assim semelhantes, vai ter sempre um aplicativo diferente. Vai ter um aplicativo que é pago, vai ter um aplicativo que usa listas M3 ou listas para TV Box, enfim, tem um monte, mas um monte de possibilidades que as pessoas utilizam para ver ali conteúdos piratas de audiovisual, principalmente anime. O Tomato aí é extremamente famoso, cara. Você acha que esse relatório dessa empresa italiana que fez esses dados, levantou esses dados, conseguiu pegar as visitas do Tomato, cara? O Tomato por si só ele deve dar 1 bilhão de visitas, cara. Sem exagero, tá? Sem exagero mesmo. O Tomato aí deve ter milhões de usuários e bilhões de visitas para que o usuário ali vai estar vendo diversos episódios, diversos animes ao decorrer do ano inteiro. A gente tá falando aqui do ano de 2024, tá? Contando o ano inteiro. Então, milhões, milhares de usuários, se a gente for ser um pouco mais generoso, e bilhões de visitas. Não tem como não dizer bilhões de visitas só no Tomato. E se a gente pegar o Visa, então, doutor, se a gente pegar o Visa deve estar muito mais que o Tomato. Então, eu acho que esse dado aqui não é 100% correto. A precisão da margem de erro está muito mais para cima. Muito mais. A porcentagem deveria ser muito maior, principalmente aqui no Brasil. E se aqui no Brasil já está bem estranho, o Brasil ele está em 14º, com somente 4 bilhões de visitas, imagina os outros países, porque aqui fala os Estados Unidos em primeiro lugar. E tem os outros poréns também relacionados aos Estados Unidos, que pode ser justamente questão de VPN. Quando você utiliza uma VPN, ela tem a opção gratuita. Normalmente essas opções gratuitas são relacionadas aos Estados Unidos. Então muitas das vezes o usuário que ele quer, sei lá, um usuário da Índia, ele quer utilizar, por mais que na Índia não tem restrições contra a pirataria. Então, sei lá, pegar a Grécia ela tem bastante restrição contra a pirataria. Então o usuário lá da Grécia, às vezes ele quer utilizar um conteúdo relacionado ao futebol, esportes, ele vai utilizar uma VPN, seja pago ou gratuita, mas digamos que seja gratuita. Muita certeza que na VPN gratuita, o servidor que vai ser gratuito vai ser relacionado aos Estados Unidos. Então, acaba contando para esse dado ali que os Estados Unidos ele fica com dados inflados. Então,
É meio estranho também esses dados dos Estados Unidos. Mas nem tanto, tá? Pode ser que realmente muitos usuários dos Estados Unidos realmente tenham esse consumo de pirataria, já que muito que a gente consome, por exemplo, no Deezer, Tomato, esses animes que a gente acaba pegando aí no Tomato, ou Deezer, filmes, séries, muitas das vezes vem de servidores, vem de pessoas que upam diretamente dos Estados Unidos, que ela normalmente vem de lá, esse pessoal que upa gratuitamente esse tipo de conteúdo que depois o pessoal traduz, legenda e tudo mais. Ou então em algum lugar da Europa, por exemplo. Mas normalmente o mais comum também é nos Estados Unidos. Então, beleza, dá pra gente levar em conta, 216 bilhões, eles até citam, né, eles comentam que foi uma redução de 5% com relação ao ano de 2023. E olha só que interessante, além dos dados do Brasil estar meio em dúvida, eles ainda dizem que reduziu 5%. Bom, o que você acha, doutora? Pelo menos na minha visão tá meio errado, tá meio estranho esse dado. Eu sinceramente acho que esses números são maiores, principalmente pro Brasil. E eles ainda dizem que reduziu 5%. Sinceramente, eu acho que não, acho que são outros poréns. E esses dados estão meio imprecisos, por assim dizer. Principalmente no Brasil, tendo ideia que existem diversos de possibilidades. Mas aí, o que você acha, cara? Qual que é a sua visão sobre isso daí? Bom, Mago, cara, eu não vou falar que possa ser mentira esses dados ou qualquer outra coisa, mas eu acredito que ele possa ser até que verdadeiro, mas, claro, contando que ele esteja seguindo aquela ideia da matemática, né, do quesito estatístico, aonde existe uma pesquisa e essa pesquisa ela passa por uma quantidade, vamos dizer assim, de um nível de confiabilidade. Se o nível de confiabilidade no quesito estatístico dessa conta for de 96, estourando 98%, porque geralmente quando começa a passar disso de níveis de confiabilidade, eles vão subindo de 0,000%, 0,005% e assim vai indo, aumentando. Então, tipo, o nível de confiabilidade ele nunca vai chegar a 100%. Por quê? É muito raro você conseguir um nível de confiabilidade, já que você está fazendo uma coisa estatística e não com dados 100% reais. Ainda mais. Como assim? Você geralmente pega vamos dizer assim, né, uma amostra daquilo e tenta planejar numa população. Assim como são com pesquisas de nível, como fala, de nível de eleição, essas coisas assim, e assim vai indo. Então, geralmente pega uma amostra, pega 3, 4 mil pessoas de várias regiões ou de uma única região ali, para tentar ter uma ideia de 150 mil, entendeu? Porque existe um cálculo para calcular tudo isso e tudo mais, só que aí, né, já existem as pessoas que vai acabar querendo jogar pro lado, isso aí não importa. Mas vamos falando do âmbito estatístico. Então é capaz de que eles tenham pegado uma ideia base, pegaram uma amostra de dados ao redor daí do mundo e tentando calcular isso no âmbito geral, no âmbito global. Então, talvez seja isso, entendeu? Aí pode ser que acabe que esse nível de confiabilidade seja de 96 com uma distorção, não vou falar, não é a palavra agora, eu não lembro qual era a palavra certinha, mas que você pode acabar tendo essa distorção, vamos dizer assim, de 2, 4 mil milhões, ou até menos um pouco, entendeu? Que pode ser para mais ou para menos, entendeu? Então, tipo, cara, mas é o que eu vou falar para tu agora. E eu acho que tu concorda comigo, porque a gente acaba falando e é uma coisa que realmente estava acontecendo. Tanto que a Netflix estava fazendo essas barreiras para evitar isso. Que era o quê? Eu tenho a Amazon Prime, por exemplo. Aí o meu amigo José tem o HBO Max. O outro amigo ali tem a Crunchyroll. Então a gente acabava revezando senhas um com o outro, exatamente para poder todo mundo assistir um pouquinho, avisava, eu vou assistir o filme tal, na Amazon Prime, o cara, eu vou assistir no HBO Max. E assim vai indo, exatamente para quê? Para evitar um conflito, né, entre a gente, e que a gente tivesse todos os streams, vamos dizer assim, só que cada um vai pagando não vai ficando pesado para todo mundo, consequentemente, vai ficar maravilhoso para cada um. Então, isso, querendo ou não, poderia se entrar como um âmbito de pirataria? Talvez sim, talvez não. Isso daí vai depender do senso da pessoa. Então, se a gente for falar só dos aplicativos em si, acaba que a gente esquece que existe essa forma também
Tanto que a Nintendo agora com o negócio falou que se você emprestar o teu cartucho pro teu amiguinho, é considerado pirataria. Só que aí, depois ela começou a inventar uma ideia de alugar o cartucho pro seu amiguinho. Então, cara, temos que ver o que vai acontecer no decorrer do século, né? Esse restante de século que ainda falta, 75 anos praticamente. Isso aí, cara, e acabou, né, que você trouxe essa informação sobre essas questões de dados analíticos. E realmente, se for para pensar na sua explicação, faz realmente muito mais sentido. E é, colaboraria, né, com a minha ideia de que realmente eles não têm todos os dados. Só essa questão de dados analíticos, de supor algo, né, de ter uma base de pode ser verdadeira, né, toda essa questão de todo um sistema analítico. E só quem é formado estudou sobre isso para poder ajudar, né, quando for falar sobre esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, eu citei o Tomato. O Tomato, por exemplo, ele não tem site, né? Ele não tem um web app, ele não tem uma aplicação online que você consegue acessar e tentar traquear, rastrear visitas. Colocar algo ali para tentar rastrear aquelas visitas. Não, na verdade, ele é um aplicativo mobile. Então, como que essa empresa italiana poderia identificar as visitas de cada anime, cada episódio de usuários por meio do Tomato, sendo que ele sequer tem uma aplicação ali para navegador. Ele é ali no aplicativo para Android, certinho ali, bonitinho. Então, por exemplo, do Tomato, imagina o quanto ficou de fora. Então, e outros megafilmes e outros por aí existentes que existem e eles não conseguem traquear essas visitas, né? Então, provavelmente deve ter ido para esse lado que o Dutra falou, para ter pegado esses números, que acaba sendo impreciso, né, por assim dizer, que nem o Dutra falou. Não é que sejam errados, né, dados errados, mas eu diria que sejam mais imprecisos, seria a melhor palavra, melhor termo para se referir, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse próximo dia. Até a próxima.